A dependência de drogas é um dos maiores problemas de saúde pública contemporânea. Feminino e masculino têm diferentes motivações. Nós vamos falar sobre isso hoje. Como é o perfil e a motivação de um público usuário de drogas feminino. Para isso, convidamos pessoas extremamente conhecedoras do assunto. Dr. Valdir Testoni, que há 20 anos atua no CAPS, aqui em Gaspar, especialista em saúde mental. E também Ana Zimmermann, psicóloga, também especialista em saúde mental. E para fazer um depoimento incrível da sua própria história de vida, Ana Paula, que contará como é viver essa situação diariamente e superá-la. Tudo bem, Ana? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Ana Zimmermann, psicóloga, Dr. Valdir. Sejam bem-vindos. E o nosso assunto é bastante polêmico e atual, né? Sabendo que é um grande problema de saúde pública, né? E estamos aqui para representar um pouco aí na sociedade, a falar desse assunto que muitas vezes tem muitos tabu, tem muita situação que, para ser mais esclarecedoras, apesar que a mídia tem muitas informações, a gente sabe que tem. Sim. E nada melhor do que também ter aqui o depoimento da nossa amiga aqui, Ana Paula, né, do que já foi vivido e de uma grande superação que ela vem a cada dia melhorando, superando, mas encontra ainda dificuldades que a gente vai escutar dela mesma aqui. Ana, a questão de motivações, o perfil, né, feminino, masculino, há uma diferença, né? Parece-me que o homem, ele tem maior facilidade em admitir que é usuário. Isso confere, de fato, essa é uma realidade? A discriminação feminina, até no álcool e droga, acontece bastante, né? Então, até o lugar para ser tratado, a gente vê hoje uma ineficiência muito grande do espaço para as mulheres tratarem da dependência química, né? O local mesmo, físico, para que isso possa ser encaminhado, tem bastante dificuldade, são poucos. Para os homens tem um espaço maior, né? Tem várias outras situações e eles acabam procurando mais e as mulheres ficam muito presas também a uma vergonha, a várias situações que vão acontecendo, que isso vai dificultando, né? Mas o que a gente no serviço público percebe bastante é até a localização mesmo para encaminhá-la, né? Isso já é um grande empecilho no tratamento em si. E se falando em encaminhamento, Dr. Valdir, o senhor que atua tanto tempo, né, no CAPS, tens visto a busca de mulheres para o tratamento? Como que acontece isso lá nessa instituição CAPS? Ultimamente está aparecendo a procura, porque tornou-se mais pública a divulgação, a necessidade do tratamento. Então isso aí abriu um tabu que existia antes, né? Então primeiro a mulher, geralmente, ela ficava dentro de casa ou ia e não procurava o tratamento, né? Porque o álcool é uma doença e eles consideravam aquilo como um vício, né? Então a gente tem que tratar, tem que ir ao fundo da coisa e procurar as alternativas para essa pessoa, né? Que o maior problema desse pessoal, do usuário, é o pós-tratamento também, que o de arrumar um emprego, de arrumar um lugar para ficar, que muitas vezes eles chegam em condição assim já deplorável, né? Já sem família, já em condição de rua, né? E é onde é complicado tu inserir novamente para ele voltar à ativa. E muitas vezes eles estão bem e voltam a usar de novo devido às oportunidades que tem de começar a trabalhar. Doutor Valdir, e existe uma medicação específica? Existe várias, existe um leque de coisas. A gente trata, tem medicamento que a gente trata para ansiedade, tem outro que a gente usa para tirar que tem muitos que desenvolvem até psicose, entende? Então a gente usa remédio para isso ali, antipsicótico, às vezes a gente usa o moderador de humor. Então esses são os medicamentos que a gente procura usar. E o ansiolítico, né, no começo. Depois a gente já vai tirando, porque a pessoa, principalmente esse
Estão internados, eles têm muito a fazer, né? Então eles têm muito serviço para desempenhar nessas casas de recuperação, né? Então eles estão sempre com a cabeça também ocupada, né? E o que ajuda bastante. Existe um perfil, Ana, assim, o que leva, qual é a motivação para a mulher chegar a fazer uso de uma substância psicoativa? Tem um perfil específico delas? O ser humano como um todo, independente de gênero, tanto o homem quanto a mulher, tem suas particularidades no seu dia a dia, social, familiar, como um todo. E antes se falava muito mais no dependente químico como masculino, né? Como a figura do homem que procurava muito as drogas. Tem o lado, sim, o início, que é por uma vaidade, pelo turma de amigos, por encontros, e outros vão. Eu sempre coloco, uns vão buscar para esquecer, outros vão buscar para lembrar de situações dos seus problemas familiares, dos conflitos, que são uma gama muito grande, que mais leva o ser humano a buscar as drogas como uma válvula de escape, como uma saída para as suas questões emocionais, né? Seja ela direcionada a uma relação com a esposa, com o marido, conflitos com o filho, às vezes doenças, ou mesmo desemprego, uma questão que não está mais dando conta de prover a família, tal. São N motivos que cada um encontra na sua particularidade para fazer o uso, né? E aí, por isso, acaba tendo um grande julgamento quando chega na sociedade, porque te chama do quê? Desculpa as expressões, mas é o que é utilizado, é o vagabundo, é o desempregado, é preguiçoso. E, às vezes, não se sabe que inicialmente já tinha uma depressão, né? Muitas, às vezes, tem questões emocionais que vai levando como uma saída, né? A pessoa vai buscar o tabaco, vai buscar o cigarro, vai buscar a maconha, vai buscar a cocaína. São várias drogas que estão aí expostas, que eles usam como saídas, né? Atrás disso tem as questões emocionais que o levaram a fazer. Uhum. O suporte emocional é indispensável, né? É indispensável, por isso que a primeira questão que se encontra dentro de uma família relacionada às suas questões emocionais é procurar ajuda, né? Tem as unidades de saúde que numa simples consulta ali, o profissional acaba identificando que tem uma depressão, que tem uma tristeza que está se tornando cada vez mais depressiva, e aí essa pessoa ela não está indo só tomar uma cerveja, ela não está indo só tomar um drink ali, ela já está indo buscar alguma coisa ou aliviar algum mal-estar que ela está sentindo. E aí vai se tornando dependente, vai se tornando algo. E aí começa a aparecer as doenças, comorbidades, né, como úlceras, né, questão de várias situações de fígado, né? Então tudo isso vai gerando mais dano fisiológico e também até para o próprio município como um todo, porque essa pessoa está doente, né? Então se ela vai buscar a unidade de saúde, faz esse encaminhamento, que daí tem o CAPS, que é o que vai estar tratando, direcionado às questões emocionais e também de álcool e drogas, né? Então são os suportes que o município acaba oferecendo, né? Mas as pessoas esquecem muito da porta de entrada, que é a atenção básica para poder já nisso ser curado. Então, Ana, né? Falando então de toda essa questão que foi uma experiência que você vivenciou, faça-nos um relato sobre isso. O que te motivou? Qual é a idade que você começou a fazer o uso? Eu comecei aos meus 19 anos, eu sou filha adotiva. O meu irmão, ele era usuário e eu via um carinho enorme que a minha mãe adotiva tinha por ele. Então, para chamar a atenção dela, eu acabei caindo no crack para que eu chamasse a atenção dela, que eu queria receber o mesmo carinho que ele tinha. E hoje ele já é falecido. Hoje eu consigo entender o porquê aquele carinho enorme por ele, porque hoje eu vejo que ele precisava mais do que eu. Então, eu morei vários tempos na rua, né? Morei debaixo de ponte e justamente por causa dessa necessidade de atendimento com mulher, porque a mulher ela é mais discriminada, a mulher ela sente vergonha de contar o seu passado, porque a mulher ela é mais visada do que o homem, né?
E essa necessidade de tratamento com mulher a gente acha muita dificuldade, porque até mesmo a Ana encontrou bastante dificuldade de me internar. Eu passei por várias crises e, assim, eu acho que ela até pode comentar sobre a minha dificuldade que a gente arrumou para conseguir uma casa, né, Ana? Eu tenho ela como uma superação muito grande e uma aposta que a gente tem que ter no ser humano, uma aposta que a gente tem que ter no nosso trabalho, me faz me sentir cada vez mais realizada no que eu faço, porque eu vejo que é possível. É Sim. difícil, mas é possível. Quando a gente trabalha com amor, com dedicação, a gente percebe, porque ela não teve uma recaída. A Ana dificilmente levantava. A Ana caía muito, né? Então, cada vez eu olhava com aquela mesma vontade de dizer, um dia você vai se reerguer. E aquela aposta que eu fazia no olhar dela, hoje ela está aqui para contar a história dela. Então, assim, no serviço público a gente acaba encontrando muitas dificuldades, porque não tem esses espaços, né? Eles não são criados porque não foi pensado na mulher como uma mulher usuária de drogas, né? É sempre pensado na mulher como aquela que é a cuidadora, que está em casa, a mãe, né, Ana? A amiga. Exato, cheia dos valores, né, dos princípios. Sim, E como que era a sua vida antes, Ana? Antes das drogas? Antes da droga, assim, eu fui criada numa família que estruturalmente ela é bem de vida, né? Eu sou a única filha mulher, então eu sempre tive de tudo na forma assim, de tudo o quê? Os bens materiais. Carinho, eu e os meus irmãos a gente não teve, justamente porque naquela época o meu pai sempre se envolveu com mulher, então era sempre aquelas brigas dentro de casa. Eu lembro que quando eu e esse meu irmão que faleceu justamente por causa do uso de droga, eu lembro que quando a gente chegava da escola, a gente sentava na mesa para almoçar e a primeira coisa que a gente via era o meu pai e minha mãe brigando. Então o que acontecia? A gente nem almoçava, a gente levantava da mesa e ia cada um para o seu quarto. E com o passar do tempo, quando as brigas começaram a ficar maiores, o que aconteceu? A gente já não ia mais se trancar dentro do quarto, ia cada um para a rua. Então, ele foi primeiro para a droga, né? Primeiro foi ele que foi para a droga. E quando a minha mãe descobriu, eu olhei o tamanho do carinho que ela tinha por ele, entendeu? Então, na verdade, eu sempre digo assim que o meu uso de droga, ele foi sempre para chamar atenção. E quando é que foi que você se deu conta que precisava tomar uma providência daquilo, pedir ajuda? Como a Ana colocou aqui, várias vezes eu tive várias recaídas, várias mesmo, porque eu acho que a gente tem que querer primeiro tem que vir de dentro da gente. E enquanto uma psicóloga pedir, enquanto um médico pedir, enquanto a família pedir, e tu não ter o desejo dentro do coração, não vai adiantar o teu tratamento. Então, o meu tratamento ele começou a valer a pena quando dentro de mim existe um desejo de querer ser melhor, de querer mostrar que eu posso, de querer mostrar para mim. E quando eu tive várias percas, quando eu perdi o meu irmão, né? Pelo fato do uso de droga, ele entrou numa crise muito forte, ele acabou... Já psicótica até, né, Ana? Isso, ele acabou até não voltando mais. Então, eu assisti a morte dele, eu coloquei um medo, isso acabei acarretando um medo dentro de mim. E veio vários outros fatores que já havia acontecido comigo, que eu mataram o pai da minha filha mais velha. Então, eu tive que reconhecer o corpo dele depois de 8 dias. Eu tinha 21 anos. Depois veio a morte do meu irmão. E agora, por último, veio a morte do meu tio, que eles mataram ele em casa com 5 facadas. Então, as consequências que teve, eu optei em melhorar a minha vida, porque o que eu comecei a pensar? Eu não quero isso para os meus filhos. Eu não quero que meus filhos vá no caixão me se despedir de mim, como o meu irmão deixou um menino, como o meu tio deixou filhos, entendeu? Então eu comecei a criar esse desejo dentro do meu coração. Os primeiros meses foi difícil, foi muito difícil, tá? Até comento com a Ana a questão da sociedade, né? A sociedade ela é um pouco culpada nisso, porque eu vejo assim a dificuldade de arrumar um emprego. Conhecendo o meu passado, por eu ser uma mulher,
por eu ser muito discriminada. Então, eu vejo a necessidade que existe de empregos, existe vagas de empregos, mas não existe oportunidade para nós que somos ex-usuário. Entendi. Né? E aí você foi para uma casa, você ficou internada? Eu fiquei internada uma vez em Florianópolis, outra vez eu fiquei em Joinville. Nessa casa em Joinville, uma pessoa maravilhosa que todas as vezes que a Ana tentou me ajudar, que eu tive as minhas recaídas, eu teve até um momento que eu fui até Joinville de bicicleta, que eu bati na porta dela, pedindo ajuda para que eu queria me internar, porque eu... fugas, né? Isso. Porque assim o que acontece, né? Tem vagas e como já é difícil o local, tem uma limitação, porque por incrível que pareça, o doutor Valdir fez um comentário aqui antes, referente à quantidade, hoje é 50-50, né, doutor Valdir? Se for botar na ponta do lápis, é isso. Exatamente, a quantidade Da questão de feminino e masculino. do feminino e masculino. E aí... E aquilo aí também não tem classe social, né? Sim. É tudo, não escolhe mais. Que hoje pobre, é rico, é milionário. Que hoje a droga é a coisa mais fácil de achar. Qualquer esquina você acha vendendo droga, entendeu? E a busca, eu acredito que é muito mais as famílias que buscam ajuda do que o próprio usuário, né, doutor Valdir? É isso aí. A família, geralmente, ela vai procurar e sem consentimento do filho, depois é que eles levam o filho lá praticamente forçado, aí é conversado e muitas vezes ele não aceita, não se adapta, sai, depois de um tempo volta novamente, às vezes até vai por problema através de judicialmente, eles entram na coisa para internar, entende? É que até o próprio usuário, ele não tem forças sozinho para buscar ajuda. Eu acho bem importante o trabalho da Ana, que várias vezes me atendeu, essa forma dela do carinho que ela tem por mim. Sabe? Eu acho que é por todos os pacientes, Todos. né, Ana? Essa vontade de querer mudar o paciente, essa vontade de não desistir. Isso é importante. Porque quando a gente é usuário e a gente vê que aquela pessoa não está desistindo de ti, isso é importante. Motiva, né? Sim. Eu vou lutar, eu tenho que dar conta disso. Eu tenho porque aquela pessoa está lutando junto comigo, entende? E é esse lugar que a família tem que se colocar, né? Na empatia daquela situação. Assim, ó, eu não vou julgar tanto a família, porque eu acho que o Dr. Valdir vai poder ajudar nessa parte, que é, assim, a família ela acaba ficando doente junto com o usuário, e a família ela acaba não encontrando forças, né, doutor Valdir, para ajudar o usuário, né? Muitas vezes a família faz de tudo, e que chega um ponto que o usuário começa a vender as coisas dentro de casa, começa a fazer aqueles pequenos furtos, aí começa a complicar. Muita família até deixa de lado, tem outros que vai até o fim brigando com aquela e tentando internar, tentando tratamento. Mas o maior problema é isso aí, é que cada vez tem mais e a facilidade deles acharem a droga. E muitas vezes também esse problema deles achar um emprego para trabalhar, para se colocar novamente, para se manter. Então eles ficam muito ociosos e também fica com aquela ansiedade de ver que o que está nas custas do pai recai novamente. Isso, entende? Até porque a confiança, né? Resgatar a confiança novamente. Essa credibilidade, né, que um ex-dependente tem que ter na família, na sociedade, é muito difícil, né? Porque a Ana está aqui falando da história dela, das dificuldades que ela enfrentou. Então, como eu falei antes, o que iniciou ela buscar a droga, né? Porque cada caso é um caso. O dela, chamar a atenção dos pais por falta de quê? De carinho. Ela já vem de uma família que ela foi adotada, então já houve uma exclusão antes. Então tudo isso é um passado, tudo isso é um histórico dessa pessoa que faz com que busque. Então é muito delicado e é muito pessoal cada caso, por isso que tem que ser avaliado com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, para poder entender aonde está o fiozinho aí. Então, eu sempre trabalhei muito a questão da Ana, do perdão da família,
para que a questão dessa raiva, desse ódio, desse sentimento que movia ela a buscar as drogas, ela conseguisse reconhecer que a família tem as suas questões também, né? E aí é um todo, ser trabalhado toda a família. Muitas vezes a gente se coloca no meio da família, entende? Como membro da família para poder ajudar. Aí tu começa a trabalhar a família e o paciente, que é onde tu consegue um pouco mais de adesão ao tratamento, né? E aí quando ela coloca que ela foi para Joinville, que foi internada e que foi de bicicleta, porque ela já fugiu várias vezes de lá. E acontece que eles fecham as portas e infelizmente alguns profissionais, algumas pessoas como um todo, são grosseiras mesmo, né? E dizem, eu não te quero mais aqui, tu não tem mais espaço aqui. Então assim, esse lugar não tem que ser fechado. A gente sabe que vai ter recaída, então nós temos que estar preparado emocionalmente enquanto profissional para lidar com a dificuldade de um paciente que já está totalmente estraçalhado ali nas suas emoções. E aí é quando volta para casa, os pais cansados das lutas, que também já estão doentes, fazem essa forma de receber, né? Uma fala muito grosseira, muito agressiva, né? De xingamentos. E aí o usuário vai ficar cada vez mais impotente e não consegue se reerguer, né? Então assim, não, já te dei várias vezes oportunidade, tu sempre está mentindo, tu não tem vergonha na cara, porque tu não presta mesmo. Então assim, eu sei que é difícil, né? E quem está falando uma fala como essa está sofrendo também, não está falando isso com tanto prazer, ela também está cheia de dor porque ela está dentro da impotência dela de não poder fazer muito para o outro. Eu sempre coloco que o psicólogo, o médico, ele é frustrado porque não está nele o poder de poder resolver a questão de um usuário. Está no próprio usuário, como ela falou. Precisa vir de dentro isso, né? Hoje nós temos lei que, inclusive, fizemos as internações compulsórias. Não sou a favor, porque não dá um resultado, né? E o que dá é você poder conter essa pessoa se ela está dentro de um padrão já violento, pelas questões das psicoses que vão gerando, dependendo do tipo de substâncias que é utilizado, e acaba agredindo, ferindo familiares. Então tem que ter um espaço para essas pessoas ficarem tomando uma medicação em segurança também do seu próprio ser e assim dos outros, né? O que eu queria deixar claro aqui é assim, a importância da família. Eu entendo que a família ela fica doente junto, mas eu lembro que várias vezes eu em uso, e eu debaixo da ponte, eu sentada, eu esperava a minha mãe me buscar. Então, dentro de mim existia um desejo da minha mãe me buscar. E quando passava horas e horas ali, a minha mãe não ia me buscar, isso me frustrava. Isso fazia com que eu usasse mais. Então, assim, o que eu queria colocar? A importância da família na vida desse usuário, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho um marido exemplar, porque ele nunca desistiu de mim. Então, se hoje eu consigo estar de pé, é pelos profissionais, é pelo marido que eu consegui, entendeu? Tudo isso que você viveu, você já tinha filhos? Já era casada? Então, eu tenho 3 filhos, sendo a mais velha mora com a minha mãe, pelo fato que eu perdi o meu marido, então ela tinha 2 meses, ela já ficou na casa da minha mãe. Eu até converso com ela. Eu tenho um menino, a qual eu me envolvi com um homem casado, e eu tive esse menino. Acabei ele tirando de mim o menino, acabei recaindo. E agora eu tenho uma menina de 4 anos com meu marido. Eu acho que esse negócio, a outra coisa que é importante colocar é a importância, assim, eu vejo a dificuldade, né, Ana, de ter as visitas dos meus filhos, por eu ter passado por esse problema, entendeu? Às vezes a marca do passado, né, as pessoas têm muita dificuldade de dar uma credibilidade, né, e conseguir perceber que existem mudanças, que quanto mais afasta, né, porque os filhos vai fazer com que ela tenha mais força para lutar e se permanecer, que já estamos há quanto tempo, Ana? Uns 7, 8 anos, né? Sem uso. Sem uso? Sem uso eu já estou 1 ano e meio. Então, a Ana, ela muito tempo que vem nessa luta, 7 anos mais ou menos, e Sim. Aí teve toda a perca dos filhos, tudo, né? Porque querendo ou não, acaba colocando em risco, é entendido dessa forma,
porém, quando está no tratamento que consiga fazer com que ela entre em tratamento, a família, os filhos, é parte desse tratamento para que ela possa se reerguer cada vez mais rápido e melhor, se fortalecendo. Só que a própria justiça fecha as portas, entende? Assim, eu convivi com muita dificuldade nessa parte também, de ter que pagar advogado, de ter que correr atrás. Eu levei uns 4 anos, né, Ana? A Ana me ajudou bastante nessa questão do meu menino. Eu levei uns 4 anos até conseguir as visitas. Eu acho certo as visitas assistidas? Acho interessante, porque eles estão dando prioridade à criança, né? Então, eu acho certo a visita assistida. Mas de que forma essa visita vai ser assistida? Vai ser legal para ambas partes? Entendeu? Então, hoje eu não... Porque perde um pouco da privacidade, porque assim, ó, o início tem que ser, mas tem que ter um prazo. Né? Eu acho que isso que se perde é o tempo. Né? Então, até se criar uma confiança, até se criar um período, isso é um tempo. Mas, pegando bem essa questão ali, a gente vê a dificuldade que é para encontrar o emprego, que é essa credibilidade como um todo, que nós precisamos ter mudanças em leis sobre isso e que as pessoas possam olhar não mais com esse olhar julgativo, pejorativo, discriminativo para alguém que se recuperou e está hoje querendo de novo fazer parte da sociedade como um membro normal, como qualquer um. Porque todos nós temos passados, né? Seja lá qual for, desde que hoje a gente possa mostrar ser digno novamente desse lugar. Uhum. E como que está a tua vida hoje, Ana? Então, hoje eu faço faculdade à distância de serviço social e eu me encontrei muito nessa faculdade. Hoje eu tenho a minha filha comigo de 4 anos, que ela é essencial para o meu tratamento, né? Eu tenho o meu esposo que me ajuda muito, né? Não me julga, sempre está tentando me animar. Tenho a minha sogra, então hoje eu vivo bem. Hoje eu não faço uso de nenhum tipo de droga, não sinto falta, mas eu tive que ter ajuda. Assim, até queria colocar aqui que talvez família que estejam passando pelo problema que eu passei, que tenha filha, principalmente mulher, e que tenha vergonha de pedir ajuda, peça, não tenha vergonha. Peça, aproveita a oportunidade que vai ter de ter ajuda de profissionais, da família. Vai ser legal se a gente conseguir atingir o maior número de mulheres, porque a necessidade de tratar mulheres é bem grande. Precisamos, de fato, falar mais sobre o uso de substâncias psicoativas nas mulheres, né? Porque parece que ainda é um assunto que pouco se fala e, como disse o Dr. Valdir, o índice é tal qual do gênero masculino, então é necessário. Dr. Valdir, a porta de entrada, então, uma mãe ou uma própria mulher que está nessa situação, quer tomar uma providência para buscar ajuda, ela vai ao CAPS? Ela pode ir no CAPS, ela irá bem atendida, ela vai passar por um psicólogo, ou então pelo acolhimento, e dependendo ela já vai ser incluso no CAPS e já é começado um tratamento, e se precisar de internação o próprio CAPS vai estar procurando, por isso aí ele procura, e não vai ter problema, as portas estão sempre abertas do CAPS, é porta aberta mesmo o nome que a gente chama. Então ele chega lá, ele não vai esperar muito, muitas vezes o paciente chega lá desnutrido, com fome, é fornecido alimentação para esse paciente. Então eu acho que a vida dessas pessoas está melhorando e vai melhorar cada vez mais, que o pessoal está entendendo a situação e a gravidade que é isso aí, deixar sem um tratamento, entende? Que isso aí é uma coisa que vai se espalhando, vai contaminando, né? E a tendência daqui para frente, eu acho que a facilidade é de aumentar muito, né? Se não tiver uma boa estrutura dentro de casa e na escola e coisa, então isso ali tudo acho que vai acumular e vai começar a dar mais problema ainda. Então é preciso reconhecer que é uma doença, buscar ajuda, né?
E o CAPS aí é a porta de entrada para você receber maiores orientações. Obrigada, doutor Valdir, que está aí há muitos anos no CAPS, né? Uma pessoa bastante conhecida na nossa cidade pelo belo trabalho que desenvolve. Também agradeço a oportunidade que foi dada para expor essa situação tão grave que atinge a humanidade ultimamente, né? E eu me ponho à disposição de qualquer problema que precisar, pode me procurar ali no CAPS, que eu estou ali todos os dias. Obrigada, também. Obrigada também, Ana, né? Que dá esse suporte emocional aí também, né? Eu que agradeço, Silvânia, sempre pelo convite, né? E que cada vez mais a gente possa estar falando dessas questões tão necessárias, né? Para que as pessoas possam ter acesso a essas informações e perceber que existe meios de tratamentos possíveis, com resultados, que a gente possa acreditar, é possível. Então, pessoal, não tenham vergonha, procurem, é necessário. Sozinho, muitos conseguem, mas é difícil. Então, a gente sabe que com o suporte vai ficar melhor. Então, nós estamos aqui à disposição, com o trabalho de psicologia, o trabalho de saúde mental como um todo, né, para que possa estar dando um suporte para a família e para o usuário, para poder dar conta de se sustentar em si mesmo, sem mais ter as bengalas que são as drogas. Nós estamos falando aqui também de uma recuperação de uma mulher que foi usuária de crack, que é uma das drogas mais devassas que tem aí no mercado, né? Claro, temos muitas outras aí, mas ela estava naquela da pior que temos aí em categorias. Então, assim, muito obrigada, Ana, obrigada também por ter vindo aqui dar o seu depoimento, né? Fico feliz de saber também que você está aí cada vez melhor. Obrigada pela oportunidade, obrigada, doutor Valdir. Doutor Valdir já fez um trabalho comigo também e eu gostaria de ressaltar, você que sofre, que passa por esse problema, não tenha vergonha, pede ajuda, que eu tenho certeza que vou encontrar profissionais maravilhosos como eu encontrei. Eu tenho certeza que se o desejo é do coração, você consegue. Obrigada, tá? Obrigada a você, Ana, por ter vindo contar a sua história, dividir conosco. Isso certamente vai fazer com que outros se fortaleçam, tomem atitudes, né, mudem as ações que estão praticando, que não estão lhe fazendo bem, e que você continue com esse repartir a tua experiência para fortalecer outros para o bem da vida, né? Obrigada, sucesso. Nosso desejo é que você continue aí na sua caminhada com seus filhos, escrevendo e deixando um legado de vitoriosa, tá bom? Fora de Série fica por aqui. Seja você fora de série também.